Milionário organiza uma festa inesquecível para sua namorada, mas fica em choque ao ver que a garçonete não é ninguém menos que sua ex-esposa. O que acontece depois é simplesmente inacreditável. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A brisa mediterrânea acariciava as cortinas de seda branca que ondulavam suavemente nas amplas janelas da mansão Vila Esperança. Uma imponente residência que se erguia como um palácio moderno sobre os penhascos da costa de São Paulo. Heitor Almeida observava da varanda principal como as luzes douradas de São Paulo piscavam ao longe, enquanto o murmúrio das ondas contra as rochas se misturava ao burburinho dos preparativos para a festa mais exclusiva do ano. Aos seus 42 anos, Heitor havia construído um império imobiliário que se estendia por todo o Brasil, transformando cada projeto em uma obra-prima de arquitetura e luxo. Seu rosto anguloso, marcado por linhas que falavam de anos de decisões difíceis, refletia a determinação férrea que o havia levado de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais a se tornar um dos empresários mais influentes do país. No entanto, naquela noite, havia algo diferente em seu olhar escuro, uma inquietação que nem ele mesmo sabia definir. Heitor, você está bem, meu amor? A voz melodiosa de Beatriz o tirou de seus pensamentos. Aos seus 26 anos, Beatriz Costa era a personificação da elegância brasileira. Cabelos castanhos, que caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, olhos cor-de-mel que brilhavam com uma mistura de inocência e determinação, e um sorriso que havia conquistado não só Heitor, mas todo o círculo social paulistano. Eles se conheceram há 2 anos em uma galeria de arte contemporânea, onde ela trabalhava como curadora. Beatriz vinha de uma família abastada do Rio de Janeiro, mas havia escolhido forjar seu próprio caminho no mundo da arte. Seu relacionamento com Heitor havia florescido gradualmente, construído sobre uma base de respeito mútuo e admiração. Embora ela sempre tivesse percebido uma certa barreira invisível que ele mantinha, como se uma parte de seu coração estivesse trancada a 7 chaves. Sim, estou apenas verificando se tudo está perfeito para sua festa, respondeu Heitor, envolvendo-a em seus braços. Ele a havia surpreendido com essa celebração de aniversário, convidando mais de 200 pessoas da alta sociedade paulistana. Não havia poupado esforços. Orquestra ao vivo, chefe estrelado, decoração floral trazida especialmente da Holanda e champanhe que havia repousado em caves francesas por décadas. O grande salão da mansão havia se transformado em um cenário digno de um filme. Lustres de cristal de Murano pendiam do teto abobadado, enquanto arranjos de peônias brancas e rosas vermelhas criavam um caminho aromático que guiava os convidados para os diferentes ambientes. As mesas estavam cobertas com toalhas de linho italiano e louças de porcelana francesa, cada detalhe cuidadosamente selecionado para refletir o status e o bom gosto dos anfitriões. Os primeiros convidados começaram a chegar quando o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Empresários, artistas, políticos e personalidades do mundo do entretenimento se misturavam em um balé social perfeitamente coordenado. Heitor se movia entre os grupos com a confiança de quem havia aprendido a navegar nessas águas desde muito jovem, embora no fundo sempre se sentisse como um estranho observando de fora. A empresa de catering Delícias Brasileiras havia sido contratada para o evento, conhecida por sua discrição e profissionalismo em eventos de alto nível. Os garçons, vestidos com elegantes uniformes pretos, se deslocavam silenciosamente entre os convidados, oferecendo canapés elaborados e taças de champanhe que pareciam flutuar no ar.
Heitor estava conversando com um grupo de investidores sobre seu próximo projeto em Florianópolis quando algo fez seu mundo parar. Entre os garçons que serviam os aperitivos, ele reconheceu uma figura que havia tentado apagar de sua memória durante 5 longos anos. O cabelo loiro agora tinha mechas mais claras e ela havia emagrecido, mas aqueles olhos verdes que ele um dia conheceu tão bem quanto os seus próprios eram inconfundíveis. Laura Oliveira, sua ex-esposa, estava ali, a menos de 10 metros de distância, segurando uma bandeja de prata com a mesma graça que um dia havia demonstrado como anfitriã naquela mesma mansão. Ela vestia o uniforme da equipe de catering, mas sua postura ereta e a maneira como movia as mãos revelavam a educação refinada que havia recebido em sua juventude. O coração de Heitor começou a bater com uma intensidade que não sentia há anos. As conversas ao seu redor se tornaram um murmúrio distante, enquanto seus olhos se encontravam com os de Laura. Foi apenas um segundo, mas naquele breve momento, 5 anos de separação se desvaneceram como fumaça no vento. Laura quase deixou cair a bandeja quando seus olhares se cruzaram. O choque inicial deu lugar a uma mistura de emoções que ela havia aprendido a controlar. Dor, nostalgia, orgulho ferido e algo mais profundo que preferia não reconhecer. Rapidamente desviou o olhar e continuou com seu trabalho, mas Heitor pôde notar o leve tremor em suas mãos. Heitor, você está me ouvindo? A voz de Beatriz o trouxe de volta à realidade. Os investidores o olhavam expectantes, esperando sua resposta sobre as projeções financeiras do projeto de Florianópolis. Desculpem, acho que preciso de um momento, murmurou, e se afastou do grupo sem mais explicações. Beatriz o seguiu com o olhar, estranhando seu comportamento. Heitor nunca perdia a compostura em reuniões de negócios, muito menos abandonava uma conversa importante sem uma explicação clara. Algo havia perturbado profundamente seu noivo, e ela estava decidida a descobrir o que era. A festa continuou seu curso normal, mas para Heitor cada minuto se tornava uma eternidade. Ele tentava manter as aparências, sorrir nos momentos apropriados, brindar quando necessário, mas sua atenção estava completamente centrada na figura de Laura, que se movia profissionalmente entre os convidados como se fosse invisível. Quando finalmente os últimos convidados se despediram e a mansão ficou em silêncio, Heitor sabia que havia chegado a hora de enfrentar o passado que havia tentado enterrar. Laura estava recolhendo as últimas taças no salão principal quando ele se aproximou. "Oi, Laura", disse com voz pausada, como se pronunciar seu nome fosse tanto um alívio quanto uma tortura. Ela se endireitou lentamente, com a elegância que nunca havia perdido, apesar das circunstâncias. "Heitor", respondeu simplesmente, e naquela única palavra havia um universo de emoções contidas. O ar entre Heitor e Laura ficou denso, carregado de palavras não ditas, e lembranças que lutavam para emergir. Beatriz, que havia estado despedindo os últimos convidados na entrada principal, voltou ao salão e percebeu imediatamente a tensão que pairava no ambiente. A cena que presenciou a desconcertou. Seu noivo, normalmente seguro e controlado, parecia vulnerável diante de uma garçonete que o olhava com uma familiaridade que não correspondia à sua suposta posição. "Heitor, está acontecendo alguma coisa?" Beatriz se aproximou com passos cautelosos, seu instinto feminino detectando uma corrente subterrânea perigosa. Heitor se sobressaltou levemente, como se tivesse esquecido momentaneamente onde estava. "Não, nada importante. Só agradecia o excelente serviço." Mentiu, sua voz soando forçada, até para seus próprios ouvidos. Laura manteve a compostura profissional, mas Beatriz pôde notar como seus nós dos dedos haviam ficado brancos ao se agarrar à bandeja. "Obrigada, Sr. Almeida. Foi uma honra trabalhar em seu evento", respondeu com voz neutra,
embora cada palavra lhe custasse um esforço sobre-humano. Bom, acho que vocês já podem se retirar, disse Beatriz com um sorriso que não alcançava seus olhos, exercendo sutilmente sua autoridade como anfitriã. Havia algo na maneira como aquela mulher olhava para Heitor que lhe provocava uma inquietação inexplicável. Laura assentiu e se dirigiu para a saída de serviço. Mas antes de desaparecer completamente, seus olhos se encontraram mais uma vez com os de Heitor. Naquele olhar final, havia uma mistura de dor e resignação que ele conhecia muito bem. Quando ficaram sozinhos, Beatriz se aproximou de Heitor e tomou suas mãos. Amor, você está tremendo. O que está acontecendo realmente? Heitor se afastou suavemente, caminhando até a janela que dava para o jardim. A lua cheia iluminava os roseirais que Laura havia plantado anos atrás e que ele nunca tivera coragem de remover. Estou cansado. Foi uma noite longa. Não me minta, Heitor. Eu te conheço. Beatriz cruzou os braços, sua paciência começando a se esgotar. Desde o momento em que aquela garçonete apareceu, seu comportamento mudou completamente. Quem é ela? O conflito interno de Heitor era evidente na tensão de seus ombros. Durante 2 anos, ele havia construído um relacionamento sólido com Beatriz, baseado na honestidade e no respeito mútuo. No entanto, havia aspectos de seu passado que nunca havia compartilhado, feridas que acreditava completamente fechadas. Era alguém que conhecia há muito tempo, admitiu finalmente, sem desviar o olhar do jardim. Conheceu. Como conheceu uma garçonete? Beatriz tentava compreender a natureza daquela relação passada. Heitor fechou os olhos, sabendo que havia chegado a hora de revelar ao menos parte da verdade. Laura não sempre foi garçonete, Beatriz. Anos atrás, ela fazia parte da minha vida de uma maneira muito diferente. Era sua empregada? Sua secretária? Beatriz tentava compreender a natureza daquela relação passada. Era minha esposa. As palavras saíram como um suspiro carregado de dor. Beatriz ficou paralisada, como se tivesse recebido um golpe físico. Em 2 anos de relacionamento, Heitor nunca havia mencionado um casamento anterior. Ele havia falado de relacionamentos passados, mas sempre de maneira vaga e superficial. Sua esposa? Repetiu, sua voz apenas um sussurro. Você foi casado e nunca me contou? Foi há muito tempo, Beatriz. Terminou há 5 anos e não tinha relevância para nós. Heitor se virou para enfrentá-la, mas evitou o contato visual direto. Como assim não tinha relevância? A voz de Beatriz subiu de tom, a surpresa se transformando em indignação. Você ia se casar comigo sem me contar que já havia sido casado antes. Não achei que fosse necessário, começou Heitor, mas parou ao ver a expressão de dor no rosto de Beatriz. O que mais você não achou necessário me contar? Beatriz se afastou dele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Tem filhos? Outros segredos que não são relevantes? Não há filhos, Beatriz. E não há outros segredos importantes. Heitor tentou se aproximar, mas ela levantou uma mão para detê-lo. Preciso ficar sozinha. Beatriz se dirigiu para a escada que levava aos quartos. Não consigo processar isso agora, não depois da noite perfeita que eu achei que estava vivendo. Heitor ficou sozinho na sala, cercado pelos vestígios de uma celebração que agora se sentia como uma farsa. Os arranjos florais, que horas antes haviam sido símbolos de amor e compromisso, agora pareciam testemunhas mudas de suas mentiras por omissão. Ele serviu um uísque e se afundou no sofá de couro italiano, contemplando como uma simples aparição havia conseguido desestabilizar a vida cuidadosamente construída que ele havia edificado após o divórcio. Laura havia retornado ao seu mundo da maneira mais inesperada, e sua presença havia desenterrado emoções que ele acreditava completamente sepultadas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era o gerente da empresa de catering.
Senhor Almeida, espero que esteja satisfeito com o nosso serviço. Queria confirmar que, conforme o combinado, enviaremos a mesma equipe para seus próximos eventos. Heitor sentiu como o destino brincava com ele da maneira mais cruel. A mesma equipe? Sim, senhor. Especialmente a senhorita Oliveira, que demonstrou ser muito profissional e eficiente. Ela será sua garçonete designada para todos os eventos futuros. A ironia do destino era perfeita e implacável. 2 semanas após a revelação, a mansão Vila Esperança se preparava para outro evento social. Um jantar de negócios com potenciais investidores japoneses interessados no projeto de Heitor nas ilhas de Fernando de Noronha. Beatriz havia mantido uma distância cortês, mas fria com seu noivo, participando dos preparativos com a eficiência de uma profissional, mas sem o calor que antes caracterizava seu relacionamento. Heitor observava de seu escritório como os funcionários de delícias brasileiras montavam as mesas na varanda principal. Seu coração acelerou quando reconheceu a figura familiar de Laura dirigindo discretamente os outros garçons. Ela usava o cabelo preso em um coque elegante e seu uniforme preto impecável não conseguia ocultar a graça natural que sempre possuíra. Os japoneses valorizam muito a apresentação e o protocolo, comentou Beatriz entrando no escritório sem olhá-lo diretamente. Espero que o serviço esteja à altura das expectativas. Sempre está, respondeu Heitor, desviando o olhar da janela. Beatriz, precisamos conversar sobre... Não agora, Heitor. Temos convidados importantes e não posso me dar ao luxo de distrações. Beatriz o interrompeu com voz firme, saindo do escritório antes que ele pudesse replicar. O jantar transcorreu com a precisão de uma coreografia. Os empresários japoneses, liderados pelo Sr. Tanaka, mostraram grande interesse no projeto de resort ecológico que Heitor havia projetado para Fernando de Noronha. As conversas fluíam entre português, inglês e algumas frases em japonês que Beatriz dominava surpreendentemente bem. Laura se movia entre as mesas com profissionalismo impecável, antecipando as necessidades de cada comensal. Heitor não conseguiu evitar notar como suas mãos, que um dia haviam acariciado seu rosto com infinita ternura, agora serviam taça após taça com precisão mecânica. Seu pessoal de serviço é excepcional, comentou o Sr. Tanaka a Heitor durante o segundo prato. Especialmente a senhorita loira. Ela tem uma elegância natural que não se ensina em escolas de protocolo. Beatriz, que havia estado traduzindo, levantou o olhar com curiosidade renovada para Laura. Era verdade que havia algo diferente nela. Uma sofisticação que contrastava com sua posição atual. Durante um momento de pausa entre os pratos, Heitor se desculpou e se dirigiu à cozinha sob o pretexto de verificar as sobremesas. Lá encontrou Laura, revisando a lista de alergias alimentares dos convidados. Você sempre foi meticulosa com esses detalhes, comentou ele, fazendo com que ela se sobressaltasse. É meu trabalho, respondeu Laura, sem levantar o olhar de seus papéis. E não acho apropriado que você esteja aqui. Como você chegou a isso, Laura? A pergunta saiu carregada de uma preocupação genuína que ele não conseguiu ocultar. Pela primeira vez naquela noite, ela o olhou diretamente. A vida dá muitas voltas, não acha? 5 anos atrás, eu era a dona desta casa e agora sirvo nela. Você não precisava... Começou Heitor, mas Laura o interrompeu. O quê? Trabalhar? Me virar sozinha? Sua voz tinha um tom de amargura contida. Depois do divórcio, perdi tudo nas aplicações que fiz. Tive que começar do zero, Heitor. E sabe o quê? Aprendi que há dignidade no trabalho honesto. Nunca duvidei da sua dignidade, murmurou ele, aproximando-se um passo. Ah, não? Porque quando você pediu o divórcio, me fez sentir como se eu não fosse suficiente para você, como se eu fosse um obstáculo para seu sucesso. Laura fechou os olhos, como se as palavras lhe causassem dor física. Laura, eu nunca...
Heitor estendeu a mão para ela, mas parou quando Beatriz apareceu na porta da cozinha. Heitor, os convidados estão perguntando por você. Beatriz os observou com atenção, notando a tensão palpável entre ambos. Já vou. Heitor se recompôs rapidamente, mas não antes de Beatriz captar a intimidade do momento que havia interrompido. Quando Heitor saiu, Beatriz ficou mais um momento na cozinha. Com licença, qual é o seu nome? Perguntou a Laura com aparente casualidade. Laura Oliveira, senhorita. Oliveira? Não Almeida? Beatriz a estudou com olhos perspicazes. Laura sentiu um nó no estômago. Não, senhorita. Oliveira é meu sobrenome de solteira. Que curioso. Heitor mencionou que sua ex-esposa se chamava Oliveira. Beatriz sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Deve ser uma coincidência. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Laura manteve a compostura, mas Beatriz havia obtido a confirmação que buscava. É melhor eu voltar para os convidados, disse Beatriz finalmente, saindo da cozinha com uma nova compreensão da situação. Naquela noite, depois que os japoneses se retiraram satisfeitos com a proposta, Beatriz confrontou Heitor na privacidade de seu quarto. Era ela, não é? A garçonete é Laura, sua ex-esposa. Heitor não pôde negar o óbvio. Sim. E você planeja continuar mentindo sobre tudo o mais? Beatriz tirou os brincos com movimentos precisos, sua calma aparente mais perigosa do que qualquer grito. Eu não menti, Beatriz. Só não vi a necessidade de complicar as coisas. Complicar? Heitor, sua ex-esposa está servindo na nossa mesa e você age como se fosse a coisa mais normal do mundo. Beatriz se virou para enfrentá-lo. O que mais você não sabe sobre mim? A pergunta ficou pairando no ar como uma espada pendurada sobre seu relacionamento. A chuva batia contra os vidros do escritório de Heitor enquanto ele tentava se concentrar nos planos do projeto de Fernando de Noronha. No entanto, seus pensamentos se desviavam constantemente para a conversa que tivera com Beatriz na noite anterior. A desconfiança crescia entre eles como uma rachadura que ameaçava destruir os alicerces de seu relacionamento. Uma batida suave na porta o interrompeu. Laura entrou com uma bandeja de café, parte dos preparativos para uma reunião matinal com os arquitetos do projeto. Bom dia, Sr. Almeida, disse formalmente, colocando a bandeja sobre a mesa auxiliar. Laura, por favor. Quando estamos sozinhos, você não precisa manter essa formalidade. Heitor se levantou de sua escrivaninha, notando como ela evitava seu olhar. Acho melhor mantermos as distâncias apropriadas, respondeu ela, começando a se retirar. Espera! Heitor se aproximou até ficar a poucos metros dela. Preciso te explicar algo sobre por que terminamos. Laura se tensionou visivelmente. Heitor, isso foi há 5 anos. Não faz sentido reviver. Não faz sentido. A voz dele se quebrou levemente. Laura, você me fez acreditar que havia parado de me amar, que havia encontrado outra pessoa. O quê? Laura o olhou com descrença. Do que você está falando? Você foi quem pediu o divórcio. Você foi quem disse que precisava de espaço para crescer profissionalmente. Porque eu estava morrendo. As palavras saíram como um grito abafado. Porque os médicos me disseram que eu tinha um tumor cerebral e que minhas chances eram mínimas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura se apoiou na parede, como se as pernas não pudessem sustentá-la. O que você disse? Sussurrou. Me diagnosticaram um tumor cerebral maligno. Os médicos me deram 6 meses, talvez 1 ano com tratamento agressivo. Heitor fechou os olhos, revivendo o terror daqueles dias. Não podia te condenar a me ver morrer lentamente. Achei que era melhor que você me odiasse por te abandonar do que te ver sofrer me vendo desaparecer. Meu Deus, Heitor! Laura cobriu a boca com as mãos. E o que aconteceu? Como? Foi um erro de diagnóstico. 3 meses após o divórcio, outros especialistas determinaram que o tumor era benigno e completamente operável.
Naquela época já era tarde demais para nós. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Laura. Você me deixou ir para me proteger? Destruiu nosso casamento por um diagnóstico errado? Eu achei que era a coisa certa a fazer. Achei que você merecia uma vida plena com alguém saudável. Heitor estendeu a mão para ela, mas não ousou tocá-la. Quando descobri o erro, tentei te procurar, mas você já havia desaparecido. Mudei de número, de cidade, porque eu estava arrasada, porque não entendia como o homem que dizia me amar podia me abandonar tão facilmente. Laura soluçava agora abertamente. Heitor, eu teria lutado com você, teria estado ao seu lado até o fim. Eu sei agora, mas naquela época só conseguia pensar em te proteger da dor que acreditava ser inevitável. A porta se abriu abruptamente e Beatriz entrou, parando bruscamente ao ver a cena. Laura chorando, Heitor com expressão devastada e uma intimidade entre eles que não se podia fingir. Estou atrapalhando alguma coisa? Perguntou Beatriz com voz gélida. Laura secou rapidamente as lágrimas e se dirigiu para a saída. Desculpe, senhorita. Já terminei o serviço. Um momento, Beatriz a deteve. Posso te perguntar quanto tempo você ficou casada com meu noivo? Laura olhou para Heitor, que assentiu imperceptivelmente. 7 anos, senhorita. E quanto tempo você trabalha para a empresa de catering? 2 anos, respondeu Laura com voz trêmula. Beatriz processou a informação. Então você está trabalhando em São Paulo há 2 anos, servindo em eventos da alta sociedade, e vocês nunca se encontraram até agora. São Paulo é uma cidade grande, murmurou Laura. Mas o mundo da alta sociedade é muito pequeno. Beatriz sorriu friamente. Não te parece uma coincidência extraordinária? Heitor interveio. Beatriz, não é o que você pensa. Ah, não? Porque o que eu penso é que sua ex-esposa tem estado orbitando sua vida, esperando o momento perfeito para reaparecer. Beatriz cruzou os braços. E esse momento acabou sendo minha festa de aniversário. Eu não sabia que Heitor morava aqui. Laura se defendeu com dignidade. Eu trabalho onde a minha empresa me designa. Que conveniente! Beatriz se dirigiu para a porta. Acho que esta conversa terminou. E acho que nós também. Beatriz saiu do escritório, deixando para trás um silêncio pesado como chumbo. Heitor e Laura ficaram imóveis, processando as implicações do que havia acabado de acontecer. O som da chuva contra as janelas parecia amplificar a tensão do momento. Isso é exatamente o que eu não queria que acontecesse, murmurou Heitor, passando as mãos pelo cabelo com frustração. Laura se dirigiu para a janela, observando Beatriz caminhar para seu carro sob a chuva torrencial. Ela tem o direito de estar furiosa. Se eu estivesse no lugar dela, também estaria devastada. Laura, o que aconteceu entre nós? Não deveria ter acontecido nada, Heitor. Ela se virou para enfrentá-lo, seus olhos ainda vermelhos, mas com uma determinação férrea. Você está noivo de uma mulher maravilhosa. Eu sou apenas uma empregada que trabalha em sua casa. Você não é apenas uma empregada. Heitor se aproximou dela. Você é a mulher que eu amei por 7 anos, a única pessoa que realmente me conheceu. Era, Laura enfatizou a palavra, era a mulher que você amava. Isso terminou há 5 anos quando você decidiu que era melhor destruir nosso casamento do que confiar em mim. As palavras atingiram Heitor como bofetadas. Eu estava tentando te proteger. Proteger-me? Você me protegeu tão bem que eu perdi minha casa, minhas economias, minha estabilidade emocional e minha fé no amor. Laura caminhou em direção à porta. Heitor, o homem que eu amava teria lutado comigo, não por mim. Teria confiado na nossa força como casal. Laura, espera! Mas ela já havia saído, deixando-o sozinho com o peso de suas decisões passadas e presentes. Naquela noite, Heitor encontrou Beatriz na sala principal, arrumando suas coisas em uma mala. Seus movimentos eram precisos e controlados, mas ele podia ver a tensão em cada linha de seu corpo.
Você não precisa ir embora, disse da soleira da porta. Sim, eu preciso. Beatriz não levantou o olhar de sua mala. Preciso de espaço para pensar, para entender o que é real em nosso relacionamento e o que tem sido uma ilusão. Eu te amo, Beatriz. Isso não é uma ilusão. Ela parou e o olhou diretamente. Você me ama ou ama a ideia do que eu represento? Uma vida nova, sem as complicações do passado? O que você quer dizer? Heitor, em 2 anos de relacionamento você nunca me falou sobre Laura. Nunca mencionou que havia sido casado por 7 anos. Sabe o que isso me diz? Que uma parte muito importante de você sempre esteve fechada para mim. Beatriz fechou a mala e se dirigiu a ele. Durante esses dias, eu tenho estado pensando em nosso relacionamento, em como sempre senti que havia uma barreira invisível entre nós. Agora eu entendo por quê. Beatriz, podemos superar isso. Podemos conversar, como você fez durante 2 anos. Sua voz se quebrou levemente. Heitor, eu te vi olhando para ela. Vi como vocês se olhavam. Há uma história aí que nunca terminou realmente. Isso não é verdade. Não. Beatriz se aproximou dele. Me diga honestamente, se Laura não tivesse aparecido em nossas vidas, você teria sido completamente feliz se casando comigo? O silêncio de Heitor foi mais eloquente que qualquer resposta. Eu pensei. Beatriz pegou sua mala. Vou ficar na casa da minha irmã no Rio de Janeiro alguns dias. Preciso de clareza e você precisa decidir o que realmente quer. Beatriz, por favor, eu te amo, Heitor. Mas não posso me casar com alguém que ainda tem o coração dividido. Beatriz se aproximou e lhe deu um beijo suave na bochecha. Quando você tiver claro o que quer da vida, me ligue. Mas até lá, acho melhor mantermos distância. Heitor a viu partir sob a chuva, sentindo como se estivesse perdendo algo valioso, mas ao mesmo tempo, inevitavelmente. Beatriz tinha razão. Seu coração estava dividido muito antes de Laura reaparecer. A presença de sua ex-esposa só havia tornado evidente o que ele vinha negando. Sozinho na mansão, cercado por lembranças e arrependimentos, Heitor se perguntou se alguma vez poderia encontrar a paz que havia estado buscando durante 5 longos anos. Uma semana depois da partida de Beatriz, a mansão Vila Esperança se sentia como um mausoléu de lembranças. Heitor havia cancelado todos os eventos sociais, alegando assuntos de negócios urgentes. Mas a verdade era que ele não suportava a ideia de fingir normalidade quando seu mundo havia se desmoronado. A visita inesperada de Célia Almeida, sua mãe, o surpreendeu uma tarde, enquanto ele revisava documentos em seu escritório. Aos seus 68 anos, Célia ainda era uma mulher imponente, com os cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um olhar que podia decifrar mentiras a quilômetros de distância. Heitor, você está horrível, declarou sem rodeios, se instalando na poltrona em frente à sua escrivaninha. Oi, mãe, que alegria te ver também, respondeu ele com sarcasmo. Beatriz me ligou. Célia foi direta ao ponto. Ela me contou sobre Laura. Heitor levantou a cabeça bruscamente. Beatriz te ligou? Aquela moça tem mais classe do que você merece. Ela me ligou para me explicar por que decidiu se afastar, para que eu não pensasse mal dela. Célia estudou seu filho com olhos críticos. Em que você estava pensando, Heitor? Como você pôde esconder seu casamento anterior dela? Eu não escondi, simplesmente não mencionei. Por favor. Célia bateu no braço da poltrona. Durante 7 anos, Laura fez parte desta família. Eu a adorava como a filha que nunca tive, e você a apagou de sua vida como se ela nunca tivesse existido. Heitor se levantou e caminhou até a janela. Eu não a apaguei, mãe. Eu tentei protegê-la. Protegê-la do quê? Do amor? Do compromisso?
Célia se juntou a ele junto à janela. Filho, eu estava lá quando você recebeu aquele diagnóstico. Vi como você se desmoronou, mas também vi como Laura se tornou sua fortaleza. Por isso mesmo eu não podia condená-la. Condená-lo? Caio? Essa mulher te amava com cada fibra do seu ser. Quando você estava no hospital fazendo os exames, ela organizou novenas, buscou segundas opiniões, pesquisou tratamentos experimentais. Carmen segurou as mãos do filho. E quando você disse que queria o divórcio, ela veio me ver chorando, me perguntando o que havia feito de errado. Os olhos de Caio se encheram de lágrimas. Ela veio te ver? Claro que veio. Achava que eu poderia ajudá-la a entender por que o homem que a amara durante 7 anos de repente queria se livrar dela. Carmen suspirou fundo. Eu tive que mentir, Caio. Tive que apoiar sua decisão, mesmo achando que você estava cometendo o maior erro da sua vida. Eu não sabia que... Há muitas coisas que você não sabe. Gabriela perdeu tudo depois do divórcio, sabia? Não só a casa e o dinheiro. Perdeu os amigos, porque todos eram também seus amigos. Perdeu sua identidade social, porque durante 7 anos fora a senhora Montero. Caio se deixou cair no sofá, abrumado pelo peso das revelações. Mas sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Carmen sentou-se ao lado dele. Que depois de 5 anos... Depois de tudo o que sofreu por sua culpa, Gabriela continua tendo a dignidade e a graça que sempre a caracterizaram. Mãe, já é tarde demais para consertar as coisas. É tarde demais? Ou você tem medo? Carmen o olhou fixamente. Caio, durante 5 anos você viveu como um fantasma de si mesmo. Vitória é uma mulher maravilhosa, mas até ela percebeu que seu coração não estava completamente disponível. Vitória merece alguém que a ame sem reservas. E Gabriela merecia alguém que confiasse no amor dela o suficiente para lutar junto com ela, não por ela. Carmen se levantou. Filho, você não pode mudar o passado, mas pode decidir o que fazer com o presente. O que você sugere que eu faça? Converse com ela. Realmente converse com ela. Não como patrão e empregada, mas como 2 pessoas que se amaram profundamente e que merecem fechar esse capítulo apropriadamente. Carmen se dirigiu à porta. E Caio, desta vez, tenha a coragem de ser honesto, tanto consigo mesmo quanto com ela. Quando a mãe saiu, Caio ficou sozinho com seus pensamentos e a crescente certeza de que havia chegado a hora de enfrentar as consequências de todas as suas decisões. O vento carioca havia aumentado de intensidade durante a tarde, trazendo consigo nuvens escuras que ameaçavam desatar uma tempestade. Caio observava da varanda como as ondas se chocavam contra os rochedos com uma fúria que parecia ecoar seu estado emocional. A empresa de buffet havia sido contratada para um jantar íntimo com investidores alemães, mas o mau tempo obrigou ao cancelamento do evento. No entanto, parte da equipe já havia chegado antes do anúncio, incluindo Gabriela, que agora estava presa na mansão devido à intensidade da tempestade. As estradas estão cortadas por inundações, informou Miguel, o coordenador do buffet, depois de consultar as notícias em seu celular. Não poderemos sair antes de amanhã de manhã. Caio sentiu uma mistura de ansiedade e expectativa. O destino parecia empenhado em forçar encontros entre ele e Gabriela. Podem ficar nos quartos de hóspedes da ala leste, ofereceu, tentando soar casual. Há espaço suficiente para todos. Enquanto a equipe se instalava, Caio encontrou Gabriela na biblioteca, contemplando as prateleiras cheias de livros que um dia haviam lido juntos. Ela usava um suéter de lã creme que destacava a cor de seus olhos e seus cabelos caíam em ondas naturais sobre os ombros. Você se lembra deste lugar? Perguntou ele da soleira. Gabriela se sobressaltou levemente. Claro. Aqui a gente lia nas tardes de domingo. Sua voz tinha um tom nostálgico que não pôde ocultar. Eu guardei todos os livros que você marcou. Caio se aproximou de uma das prateleiras e tirou um exemplar de 100 anos de solidão.
As páginas estavam cheias de anotações escritas com a delicada caligrafia de Gabriela. "Por quê?" perguntou ela, pegando o livro com mãos trêmulas. "Porque faziam parte de você. E eu nunca pude me desprender completamente das partes de você que ficaram nesta casa." O som de um trovão ressoou por toda a mansão, fazendo tremer os vidros das janelas. Gabriela se aproximou instintivamente da janela, observando como a chuva açoitava o jardim que um dia havia cuidado com tanto amor. "As rosas que você plantou continuam florescendo", comentou Caio, juntando-se a ela junto à janela. "As rosas são resistentes. Sobrevivem às tempestades mais fortes", murmurou ela, sem desviar o olhar do jardim. "Como você", ele a observou de perfil, notando as pequenas linhas de expressão que não estavam lá 5 anos atrás. "Gabriela, minha mãe veio me ver." Ela se tensionou. "Carmen está bem?" "Está bem. Mas ela me contou que você foi vê-la depois do divórcio." Gabriela fechou os olhos. "Não devia ter feito isso. Foi injusto envolvê-la. Ela me contou que você perdeu tudo. Os amigos, a posição social, a estabilidade financeira." Caio se virou completamente para ela. "Por que você nunca me pediu ajuda?" "Ajuda?" Gabriela se afastou da janela. "Caio, você foi quem decidiu que eu não tinha lugar na sua vida. Como eu poderia pedir ajuda depois disso? Porque mesmo que nosso casamento tivesse terminado, eu nunca teria querido te ver sofrer. Mas foi exatamente isso que aconteceu." As palavras saíram carregadas de dor contida. "Sofri, Caio. Sofri tanto que houve dias em que não queria levantar da cama. Dias em que me perguntava o que havia feito de errado. Por que o homem que dizia me amar me havia descartado tão facilmente?" Um raio iluminou a sala, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. As luzes piscaram e finalmente se apagaram, mergulhando a biblioteca em uma penumbra apenas interrompida pelos relâmpagos. "Parece que foi a eletricidade", murmurou Caio, procurando às tontas as velas que sempre mantinha na biblioteca. Na escuridão, suas mãos se encontraram acidentalmente enquanto ambos procuravam as velas. O contato foi breve, mas suficiente para enviar uma descarga elétrica através de ambos. "Caio!" A voz de Gabriela era apenas um sussurro. "Eu sei." Ele encontrou as velas e acendeu um fósforo. A luz dourada dançou entre eles, criando uma intimidade que nenhum dos dois havia antecipado. "Não deveríamos estar aqui assim, sozinhos." Gabriela se dirigiu à porta. "Gabriela, espera. Preciso te dizer mais alguma coisa." Ela parou, mas não se virou. "O quê?" "Eu nunca deixei de te amar." As palavras ficaram suspensas no ar como o eco de um trovão, carregadas de uma verdade que ambos haviam estado evitando. As palavras de Caio ressoaram na biblioteca como um eco impossível de ignorar. Gabriela permaneceu imóvel junto à porta, sua silhueta recortada contra a penumbra, enquanto a tempestade continuava seu furioso assalto contra a mansão. "Você não pode dizer isso", murmurou finalmente, sem se virar. "Não depois de tudo o que aconteceu." "É a verdade, Gabriela. Eu tentei enterrar esses sentimentos, construir uma nova vida, mas..." Um estrondo ensurdecedor interrompeu suas palavras. Não era um trovão. Algo havia impactado contra a mansão. O chão tremeu sob seus pés e eles ouviram gritos vindos da ala leste. "Meu Deus!" Gabriela se virou alarmada. "A equipe está hospedada lá." Caio já corria para a porta com Gabriela o seguindo de perto. Ao chegar na ala leste, eles se depararam com uma cena devastadora. Um enorme pinheiro centenário havia caído sobre aquela seção da mansão, destruindo parte do teto e bloqueando as saídas. "Miguel! Sara!" gritou Gabriela, procurando entre os escombros. "Aqui!" A voz de Miguel chegou fraca de trás de uma viga caída. "Sara está presa. Não consigo movê-la." Caio avaliou rapidamente a situação. A estrutura estava instável e qualquer movimento em falso poderia provocar um colapso maior.
Vou chamar o resgate, disse ele tirando o celular, mas a tela mostrava sem sinal. As torres de comunicação devem estar danificadas pela tempestade. Gabriela observou os escombros com determinação. Caio, eu conheço esta casa. Há um espaço de ventilação que conecta com aquele quarto. É muito perigoso. Sara pode estar gravemente ferida. Não podemos esperar até amanhã. Gabriela já se dirigia ao corredor que levava ao sistema de dutos de ventilação. Gabriela, não! Caio a alcançou, segurando-a pelo braço. Se algo acontecer com você, agora você se preocupa comigo? Seus olhos verdes o desafiaram na escuridão. Caio, aquela mulher precisa de ajuda, e eu sou a única que pode chegar até ela. Sem lhe dar tempo de replicar, Gabriela se dirigiu ao armário de manutenção e abriu a porta do duto de ventilação. Era um espaço estreito, mas ela já havia explorado aqueles dutos anos atrás, quando redecoraram a mansão. Se você for, eu vou com você, declarou Caio. Você é grande demais para esse espaço. Então eu esperarei aqui para te ajudar quando você sair. Caio entregou a ela uma pequena lanterna que havia encontrado no armário. Tenha cuidado, por favor. Gabriela se adentrou no duto, rastejando com cuidado entre o metal e o isolamento. O espaço era claustrofóbico e o som da tempestade se amplificava dentro das paredes. Cada movimento requeria precisão para não fazer ruído que pudesse desestabilizar mais a estrutura. Depois do que pareceu horas, ela chegou ao quarto onde estavam presos Miguel e Sara. A moça tinha uma perna presa sob uma viga, mas estava consciente. Calma, Sara. Vamos te tirar daqui. Gabriela avaliou a situação. Com cuidado, conseguiu criar uma alavanca improvisada e, com a ajuda de Miguel, libertaram a perna da jovem. Você consegue andar? Perguntou Gabriela. Acho que sim, mas dói muito. Miguel, você primeiro pelo duto. Depois Sara e eu irei por último, organizou Gabriela com a calma de quem havia aprendido a enfrentar crises. O resgate foi lento e meticuloso. Quando finalmente emergiram do duto, Caio os esperava com cobertores e o kit de primeiros socorros. Seus olhos se encontraram com os de Gabriela, cheios de alívio e algo mais profundo. Você é incrível, murmurou ele, enquanto ajudava Sara a se sentar em um sofá. Só fiz o que tinha que fazer. Gabriela enxugou o suor da testa, deixando uma mancha de poeira. Caio se aproximou e, com infinita ternura, limpou a mancha com seu lenço. Você sempre foi a mais corajosa dos dois. Naquele momento, cercados pelo caos da tempestade, mas unidos pelo perigo compartilhado, ambos sentiram que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Uma barreira de 5 anos de ressentimento e mal-entendidos havia começado a se rachar, deixando à mostra os sentimentos que nunca haviam desaparecido realmente. 3 semanas depois do incidente da tempestade, a rotina havia retomado seu curso na Vila Esperança, mas algo fundamental havia mudado na dinâmica entre Caio e Gabriela. Os encontros profissionais agora estavam tingidos de uma cortesia carregada de tensão não resolvida, olhares que duravam 1 segundo a mais do que o apropriado, e conversas que roçavam o pessoal antes de retomar o formalismo. Vitória ainda não havia voltado de São Paulo, e embora falasse regularmente com Caio por telefone, ambos sabiam que seu relacionamento estava em um limbo incerto. Ele havia decidido não pressioná-la, compreendendo que ela precisava de espaço para processar tudo o que havia acontecido. O evento que mudaria o rumo das coisas chegou de maneira inesperada. Caio havia organizado um jantar crucial com os diretores de uma importante rede hoteleira internacional, interessados em se associar a ele para desenvolver resorts sustentáveis por toda a Europa. Era um projeto que poderia consolidar definitivamente seu império empresarial. O chefe estrelado contratado para a ocasião, Ramon Velasco, cancelou em cima da hora devido a uma emergência familiar.
O pânico se apoderou da equipe organizadora. Era impossível conseguir um substituto daquele calibre com tão pouca antecedência. Senhor Montero, não sabemos o que fazer, confessou Miguel do serviço de buffet, visivelmente angustiado. Todos os chefes disponíveis estão comprometidos ou não têm a experiência necessária para este tipo de evento. Gabriela, que havia estado ouvindo a conversa enquanto organizava a cristaleria, se aproximou timidamente. Com licença, Sr. Montero. Poderia sugerir algo. Caio a olhou com atenção. Estou ouvindo. Tenho estudado gastronomia durante esses anos. É minha especialidade. Se me permite, poderia preparar o jantar. Gabriela falou com determinação, mas suas mãos tremiam levemente. Miguel a olhou com ceticismo. Gabriela, é muito diferente servir do que cozinhar para executivos internacionais. Eu sei, mas conheço os gostos do Sr. Montero e tenho estudado gastronomia mediterrânea contemporânea. Gabriela se dirigiu diretamente a Caio. Sei que é um risco, mas acho que consigo fazer. Caio se lembrou dos jantares íntimos que Gabriela costumava preparar durante seu casamento, como ela conseguia combinar sabores tradicionais com técnicas inovadoras. O que você propõe? Um menu de 5 tempos que conte a história da costa mediterrânea espanhola, produtos locais, técnicas modernas, apresentação impecável. Gabriela havia pensado nisso durante meses, sonhando com uma oportunidade assim. É uma aposta muito arriscada, murmurou Miguel. Toda a minha carreira foi uma aposta arriscada. Caio olhou fixamente para Gabriela. Você tem certeza de que consegue fazer? Completamente certa. Então você tem carta branca. O que precisar, terá. Naquela tarde, Gabriela transformou a cozinha da mansão em seu santuário criativo. Com a precisão de uma regente de orquestra, coordenou a equipe auxiliar enquanto preparava pratos que eram verdadeiras obras de arte culinária. Caio desceu à cozinha sob o pretexto de verificar os preparativos, mas na realidade queria observá-la trabalhar. A viu se mover com uma paixão e uma maestria que o cativaram. Esta era a Gabriela que ele havia conhecido anos atrás. Talentosa, determinada, capaz de converter qualquer desafio em uma oportunidade de brilhar. Posso provar? Perguntou, aproximando-se de onde ela preparava uma redução de vinho tinto com ervas mediterrâneas. Gabriela lhe ofereceu uma colherinha com o molho. Seus dedos se roçaram brevemente durante a troca e ambos sentiram a familiar faísca elétrica. Está perfeito, murmurou Caio, saboreando não apenas a comida, mas o momento de intimidade compartilhada. O segredo é deixar os ingredientes contarem sua própria história. Gabriela sorriu, e pela primeira vez em anos, ele viu um brilho da alegria genuína que costumava caracterizá-la. O jantar foi um sucesso retumbante. Os executivos ficaram impressionados não apenas com os sabores, mas com a criatividade e a apresentação. Ao final da noite, haviam fechado o acordo mais importante da carreira de Caio. Chefe, um dos diretores se aproximou de Gabriela. Tem algum restaurante? Essa comida merece um estabelecimento próprio. Não, senhor. Mas é meu sonho, respondeu Gabriela com honestidade. Aqui está meu cartão. Quando estiver pronta para dar esse passo, me ligue. Naquela noite, depois que os convidados se retiraram, Caio encontrou Gabriela na cozinha, limpando os últimos utensílios. Você conseguiu, disse simplesmente. Sim, ela sorriu, exausta, mas radiante. Consegui. Gabriela, sobre o que aquele executivo disse, se você realmente quiser abrir seu restaurante... Não. Ela o interrompeu suavemente. Se eu fizer, será pelos meus próprios méritos, não por culpa ou caridade. Naquele momento, Caio compreendeu que a mulher em frente a ele havia crescido, havia encontrado sua própria força, e isso a tornava ainda mais extraordinária do que ele se lembrava.
Vitória retornou ao Rio de Janeiro uma semana depois do sucesso culinário de Gabriela, com uma nova perspectiva sobre seu relacionamento com Caio. Os dias em São Paulo lhe haviam dado a clareza de que precisava, mas também haviam confirmado suas suspeitas mais profundas. Chegou à mansão sem aviso prévio, encontrando Caio em seu escritório, revisando contratos. A surpresa em seu rosto foi evidente, misturada com algo que parecia quase culpa. Vitória. Ele se levantou imediatamente. Não sabia que você ia vir. Precisava pegar algumas coisas e conversar com você. Seu tom era sereno, mas determinado. Podemos conversar sem interrupções? Caio fechou os documentos e se dirigiu a ela. Claro, senti sua falta. Eu também senti sua falta. Mas isso não muda o que tenho que te dizer. Vitória sentou-se no sofá, indicando que ele a acompanhasse. Caio, esses dias me ajudaram a entender algo importante sobre nós. O quê? Que você nunca me amou completamente. Não por falta de carinho ou respeito, mas porque uma parte do seu coração sempre pertenceu a outra pessoa. Caio abriu a boca para protestar, mas Vitória levantou uma mão para detê-lo. Deixe-me terminar. No início, achei que era minha insegurança, meus ciúmes infundados. Mas depois me lembrei de pequenos detalhes, como você evitava certas conversas sobre o passado, como nunca me levou a certos lugares da casa, como guardava algumas pertences em caixas que você nunca abria. Vitória, ontem, enquanto arrumava minhas coisas, achei algo. Vitória tirou da bolsa uma pequena caixa de veludo azul. Estava no fundo do seu armário, atrás de outros objetos. Caio empalideceu ao reconhecer a caixa. Era onde guardava as cartas que Gabriela lhe havia escrito durante seu casamento. Li todas, Vitória continuou com voz tranquila. Cada palavra de amor, cada promessa, cada sonho compartilhado que ela te escreveu durante 7 anos. Você não tinha direito... Começou Caio, mas sua voz soou mais derrotada do que irritada. Você tem razão. Não tinha direito, mas eu precisava entender com o que estava competindo. Vitória abriu a caixa e tirou uma das cartas. Esta é a minha favorita. Está datada do seu 5º aniversário. Vitória começou a ler com voz suave. Meu amor, às vezes fico acordada só para te ouvir respirar, para ter certeza de que isso não é um sonho. Construímos algo tão lindo juntos que às vezes tenho medo de que seja perfeito demais para durar. Mas então, você me olha com aqueles olhos que conhecem todos os meus segredos e sei que o nosso é para sempre. Caio fechou os olhos. A dor daquelas palavras era quase física. Sabe o que mais me dói? Vitória dobrou cuidadosamente a carta. Não é que você tenha guardado essas cartas, é que você nunca me escreveu uma única palavra assim. Vitória, me desculpe. Não se desculpe. Não é sua culpa não sentir o mesmo por mim. Vitória se levantou e caminhou até a janela. Durante 2 anos, tentei ser a mulher que achei que você precisava. Mas agora entendo que não consigo competir com um primeiro amor que nunca terminou realmente. Isso não é justo para você, nem para mim. Não, não é. Por isso tomei uma decisão. Vitória se virou para enfrentá-lo. Vou romper nosso noivado. Vitória, você não precisa... Sim, preciso. Por minha própria dignidade e por respeito ao que tivemos. Vitória se aproximou dele e tomou suas mãos. Caio, você é um homem maravilhoso, mas eu mereço alguém que me ame da mesma maneira que você ama a Gabriela. Como você pode ter tanta certeza de que eu ainda a amo? Vitória sorriu com tristeza. Porque quando você pronuncia o nome dela, sua voz muda. Porque quando você a olha, você esquece que há outras pessoas na sala. E porque depois de 5 anos de separação, você ainda guarda as cartas dela como se fossem tesouros. Caio não conseguiu negar a verdade daquelas palavras. Tem mais uma coisa. Vitória tirou seu anel de noivado e o colocou suavemente na mão de Caio.
Aceitei uma oferta de trabalho em Paris. É uma grande oportunidade para dirigir uma galeria importante. Quando você vai? Em 2 semanas. É melhor assim, para ambos. Eles se abraçaram com a melancolia de quem se despede, sabendo que chegaram ao final de um capítulo importante de suas vidas. A notícia do rompimento entre Caio e Vitória se espalhou rapidamente pelos círculos sociais cariocas. Mas nenhuma reação foi tão intensa quanto a de Isabela Monteiro, a irmã mais nova de Caio, que retornou precipitadamente de sua estadia de 2 anos em Londres, onde havia completado seu mestrado em arquitetura sustentável. Isabela chegou à Vila Esperança numa tarde de terça-feira, como um furacão de energia e determinação. Aos 32 anos, conservava a mesma personalidade direta e impulsiva que a havia caracterizado desde menina, mas agora refinada pela educação e pela experiência internacional. "Onde está meu irmão idiota?" Foram suas primeiras palavras ao irromper na mansão, onde Caio revisava plantas na varanda. "Oi, Isabela, que alegria te ver também", respondeu ele sem levantar a vista, acostumado às entradas dramáticas da irmã. "Como você pôde deixar a Vitória ir? E por que ninguém me contou que a Gabriela voltou?" Isabela se plantou em frente a ele com os braços cruzados, seus olhos escuros brilhando com indignação. Caio finalmente levantou a vista. "Como você ficou sabendo?" "Mamãe me ligou, me contou tudo. O divórcio por causa do diagnóstico errado, a Gabriela trabalhando como garçonete, a Vitória descobrindo a verdade." Isabela sentou-se na cadeira em frente a ele. "Caio, você enlouqueceu? As coisas são mais complicadas do que parecem." "Complicadas? Caio! Gabriela foi a melhor coisa que te aconteceu na vida. Era como a irmã que eu nunca tive, e você a tratou como se fosse descartável." "Eu estava tentando protegê-la." "Proteger?" Isabela bateu na mesa. "Você a fez acreditar que não a amava. Você a humilhou publicamente com o divórcio. E agora que o destino te dá uma segunda chance, você continua se comportando como um covarde." Caio se levantou, irritado. "Você não entende a situação." "Entendo perfeitamente. Entendo que 5 anos depois você ainda a ama, que a Vitória percebeu e teve a dignidade de se retirar, e que você continua se escondendo atrás do seu orgulho e seu medo." Naquele instante, Gabriela apareceu na varanda carregando uma bandeja com café. Ao ver Isabela, parou bruscamente, claramente surpresa. "Gabriela?" Isabela se levantou imediatamente. "Meu Deus, é você!" As 2 mulheres se abraçaram com carinho genuíno, enquanto Caio observava a cena com uma mistura de nostalgia e dor. "Senti tanto sua falta", murmurou Isabela, se separando para observar Gabriela. "Mas olha só como você está elegante. Mamãe me contou sobre seu talento culinário." "Isabela, que surpresa te ver. Como foi Londres?" "Maravilhoso. Mas vamos falar disso depois. Agora preciso saber por que a minha ex-cunhada favorita está servindo café em vez de ser a dona da casa." Um silêncio constrangedor se instalou entre os 3. Gabriela depositou a bandeja com cuidado e se dirigiu para a saída. "Desculpem, tenho que continuar com minhas tarefas." "Espera!" Isabela a deteve. "Quais são seus planos para esta noite?" "Isabela", advertiu Caio. "Nada de especial." "Por quê?" respondeu Gabriela com cautela. "Porque você vai jantar comigo no restaurante DOM. Temos muito o que colocar em dia." Isabela sorriu com determinação. "E você, querido irmão, vai ficar aqui pensando no idiota que você foi." "Não acho apropriado", começou Gabriela. "Apropriado?" "Gabriela, você foi minha cunhada por 7 anos. É família, não importa o que diga um papel de divórcio." Isabela a pegou pelo braço. "Além disso, preciso te contar sobre o projeto que estou desenvolvendo." "Que projeto?" perguntou Caio, intrigado. "Um complexo gastronômico sustentável no centro histórico do Rio. Restaurantes que promovam a cozinha local com técnicas modernas."
Isabela olhou significativamente para Gabriela. Estou procurando chefes talentosos para me associar. Os olhos de Gabriela brilharam. Sério? Completamente sério. Consegui financiamento privado e tenho as licenças quase prontas. Isabela sorriu. Você se interessaria em ouvir a proposta? Caio observou como uma nova esperança se acendia nos olhos de Gabriela. Sua irmã, como sempre, havia chegado como um catalisador que mudaria tudo. Eu adoraria, respondeu Gabriela com emoção genuína. Perfeito, te pego às 8. Isabela se dirigiu para a casa, mas parou para olhar seu irmão. E você, Caio, aproveite a noite para refletir sobre o que você realmente quer, porque segundas chances não duram para sempre. Naquela noite, enquanto as duas mulheres jantavam e planejavam o futuro, Caio ficou sozinho na mansão, enfrentando finalmente a possibilidade de que Gabriela pudesse construir uma nova vida independente, uma vida que talvez não incluísse espaço para ele. Gabriela retornou naquela noite ao seu pequeno apartamento no bairro de Santa Teresa, com o coração cheio de emoções contraditórias. A proposta de Isabela era exatamente o que ela havia estado sonhando. A oportunidade de dirigir seu próprio restaurante em um projeto gastronômico inovador. No entanto, a ideia de trabalhar tão intimamente com a família Montero novamente a enchia de inquietação. No dia seguinte, enquanto preparava o café da manhã para um evento matutino na Vila Esperança, recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Henri Dubois, o renomado chefe francês que havia conhecido meses atrás em uma feira gastronômica no Rio de Janeiro. Gabriela, ma chérie, tenho uma proposta extraordinária para você. A voz acentuada de Henri soava animada. Você se lembra de que mencionei meu novo restaurante em Paris? Claro, Henri. Como vão os preparativos? Magnificamente. Mas preciso de uma chefe executiva com visão mediterrânea. Depois de provar sua culinária naquela feira, soube que você era exatamente o que eu procurava. Henri fez uma pausa dramática. Te ofereço o cargo, Gabriela. Salário excepcional, apartamento incluso no Distrito 16 e completa autonomia criativa. Gabriela quase deixou cair o telefone. Henri, eu não sei o que dizer. Diga que sim. Paris está te esperando, Mabelle. Você poderia começar em 3 semanas. Preciso de tempo para pensar. Claro, mas não muito tempo. Oportunidades assim não aparecem 2 vezes. Quando Gabriela chegou à mansão naquela manhã, sua mente era um turbilhão de possibilidades. Paris representava um novo começo, longe das lembranças dolorosas e das complicações emocionais. Mas também significava abandonar o Brasil, o país que sempre havia sido seu lar. Caio notou imediatamente sua distração. Tudo bem? Você parece preocupada. Não é nada importante, respondeu ela, evitando seu olhar. Gabriela, nos conhecemos há muitos anos. Eu sei quando algo te preocupa. Ela suspirou, debatendo internamente se compartilhava a notícia. Recebi uma proposta de trabalho, em Paris. A expressão de Caio mudou instantaneamente. Paris? Henri Dubois me ofereceu ser chefe executiva de seu novo restaurante. É uma oportunidade incrível, e você vai aceitar. A pergunta saiu com mais urgência do que ele havia pretendido. Não sei. Ainda estou processando a ideia. Caio sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Durante semanas, ele havia estado lutando com a possibilidade de confessar seus sentimentos, de pedir uma segunda chance. Agora, ele se deparava com a realidade de que poderia perdê-la para sempre. O que te impede? Perguntou, embora temesse a resposta. Muitas coisas. Minha vida está aqui. Isabela me ofereceu o projeto do complexo gastronômico. Gabriela fez uma pausa. E há assuntos sem solução que me impedem de tomar decisões claras. Que tipo de assuntos? Gabriela o olhou diretamente pela primeira vez na conversa. Caio, precisamos conversar,
realmente conversar, não como patrão e empregada, não como estranhos corteses. Precisamos fechar o que ficou aberto entre nós há 5 anos. Agora? Agora, disse Gabriela, tirando o avental do uniforme. Estou evitando essa conversa há meses, mas o Henri me fez perceber que não posso seguir em frente sem resolver isso. Dirigiram-se ao jardim, onde as rosas que Gabriela plantara anos atrás estavam em plena floração. O simbolismo não passou despercebido por nenhum dos dois. Fala! Disse Sebastião, sentando-se no banco de pedra onde costumavam tomar café da manhã aos domingos. Você realmente me amou, Sebastião? Ou eu fui apenas uma companhia conveniente enquanto você construía seu império? A pergunta saiu direta, sem rodeios. Eu te amei mais do que amei qualquer outra pessoa na minha vida. Então, por que foi tão fácil me deixar ir? Por que você não confiou em mim o suficiente para lutarmos juntos contra a doença? Sebastião fechou os olhos. Porque eu tinha medo. Medo de te ver sofrer, medo de me tornar um peso, medo de que você ficasse comigo por pena e não por amor. E agora? O que você sente agora? Que cometi o maior erro da minha vida. Que esses 5 anos foram como viver em preto e branco, depois de ter conhecido todas as cores. Gabriela ficou em silêncio por vários minutos, processando suas palavras. O Henri me disse que tenho até sexta-feira para responder, disse ela finalmente. O que você precisa de mim para tomar sua decisão? Total honestidade. Sem reservas, sem medos, sem papas na língua. Gabriela levantou-se. Se você vai me pedir para ficar, preciso saber exatamente o que está me oferecendo. E se eu não estiver pronto para essa conversa? Então, na sexta-feira, ligarei para o Henri e aceitarei a proposta dele. O ultimato pairou no ar como uma espada de Damocles, enquanto Sebastião se deparava com a decisão mais importante de sua vida. Na quinta-feira à noite, faltando menos de 24 horas para Gabriela dar sua resposta a Henri, Carmen de Souza sofreu um infarto enquanto cuidava de seus roseirais em sua casa em Petrópolis. A ligação chegou a Sebastião às 11 da noite e seu mundo se desestabilizou mais uma vez. Ela está estável, mas precisa de cirurgia imediata, explicou o cardiologista no Hospital Albert Einstein. É uma intervenção complexa, Sr. de Souza. Os próximos dias serão cruciais. Sebastião permaneceu na sala de espera, acompanhado por Isabela, que havia cancelado todos os seus compromissos para estar presente. A angústia da possível perda da mãe lhe deu uma perspectiva completamente nova sobre o que realmente importava na vida. Você ligou para a Gabriela? Perguntou Isabela enquanto tomavam o enésimo café da madrugada. Não quero envolvê-la nisso. Ela já tem complicações suficientes. Sebastião, mamãe a adora. E a Gabriela adora ela. Ela merece saber o que está acontecendo. Amanhã, ela tem que dar uma resposta que vai mudar a vida dela. Não vou usar a doença da mamãe para manipular a decisão dela. Isabela o olhou com uma mistura de admiração e exasperação. Às vezes, sua nobreza é tão frustrante quanto sua covardia. Às 6 da manhã, enquanto Sebastião cochilava em uma cadeira desconfortável, sentiu uma mão suave em seu ombro. Ao abrir os olhos, viu Gabriela diante dele, vestida de forma casual, mas com o rosto cheio de preocupação. Como está a Carmen? Perguntou sem rodeios. Como você ficou sabendo? A Isabela me ligou. Como ela está? Insistiu Gabriela. A operação foi bem sucedida, mas ela ainda está na UTI. Gabriela sentou-se ao lado dele. Você comeu alguma coisa? Você descansou? Não pensei nisso. Sem dizer mais nada, Gabriela levantou-se e voltou 20 minutos depois com sanduíches caseiros e café recém-feito. Come! Ordenou com a mesma autoridade carinhosa que havia usado durante seu casamento. Durante as horas seguintes, Gabriela tornou-se o pilar emocional da família. Coordenou as visitas, falou com os médicos com a calma de quem aprendera a lidar com crises
e manteve Sebastião e Isabela alimentados e relativamente tranquilos. Não entendo por que você está fazendo isso, murmurou Sebastião quando ficaram sozinhos na lanchonete do hospital. Porque eu a amo. A Carmen me acolheu como uma filha quando me casei com você e continuou me querendo como uma filha depois do divórcio. Gabriela mexeu em seu café distraidamente. E porque, apesar de tudo o que aconteceu entre nós, eu sei que você está sofrendo. Gabriela, sobre Paris. Não, Sebastião, não agora. Sua mãe precisa que você esteja presente, não distraído por decisões que podem esperar. Mas amanhã é o prazo. Liguei para o Henry esta manhã. Expliquei a situação e ele me deu uma extensão de 1 semana. Sebastião a olhou com espanto. Por que você faria isso? Porque algumas coisas são mais importantes do que oportunidades profissionais. E por quê? Porque preciso ver como lidamos com essa crise juntos antes de tomar qualquer decisão sobre meu futuro. No segundo dia, Carmen acordou pela primeira vez desde a operação. Sua primeira palavra foi Gabriela, ao vê-la sentada ao lado de sua cama. Minha menina, murmurou com voz fraca, mas emocionada. Eu sabia que você viria. Claro que vim. Não poderia estar em outro lugar. Você vai para Paris? Perguntou Carmen diretamente, com a lucidez que a caracterizava mesmo em seu estado debilitado. Gabriela olhou para Sebastião, que observava a cena do pé da cama. Ainda não sei, Carmen. É complicado. A vida é simples, minha menina. Só nós a complicamos. Carmen estendeu uma mão trêmula para Gabriela. O amor verdadeiro não aparece 2 vezes. E quando aparece, é preciso ter a coragem de agarrá-lo, não importa o medo. Mamãe, não pressione, começou Sebastião. Não estou pressionando ninguém. Só estou dizendo a verdade que vocês dois são orgulhosos demais para admitir. Carmen sorriu fracamente. Mas eu já sou velha e quase morri. Isso me dá o direito de dizer o que penso. Naquela noite, enquanto Carmen dormia estável e fora de perigo, Sebastião e Gabriela saíram para caminhar pelos jardins do hospital. A proximidade de perder a mãe havia removido todas as defesas emocionais de Sebastião. Eu não quero perder mais pessoas importantes na minha vida, disse ele finalmente, parando ao lado de uma fonte. Você não vai perder a Carmen. Os médicos dizem que ela vai se recuperar completamente. Não estou me referindo apenas à mamãe. Sebastião virou-se para enfrentá-la. Gabriela, se você for para Paris, será como se uma parte de mim, que está apenas começando a reviver, morresse. Era a declaração mais honesta que ele havia feito em 5 anos, e ambos sabiam disso. 1 semana depois da recuperação de Carmen, Sebastião tomou uma decisão que surpreendeu toda a cidade. Anunciou a venda da mansão do Luar e de grande parte de seus imóveis de luxo, mantendo apenas o necessário para suas operações comerciais essenciais. Você enlouqueceu? Perguntou Isabela, quando soube dos planos do irmão. Pela primeira vez em anos, estou completamente são, respondeu Sebastião, assinando os últimos documentos em seu escritório. Eu estava vivendo em um museu de lembranças e posses vazias. É hora de construir algo real. Naquela tarde, Sebastião procurou Gabriela no pequeno café onde ela costumava estudar seus livros de gastronomia depois do trabalho. Encontrou-a revisando propostas arquitetônicas para o projeto de Isabela, completamente absorta nos planos. Posso me sentar? Perguntou, apontando para a cadeira em frente a ela. Claro! Gabriela fechou os documentos, percebendo imediatamente algo diferente nele. Havia uma paz em seu rosto que ela não vira em anos. Vendi a mansão, anunciou sem rodeios. O quê? Gabriela o olhou com surpresa genuína. Vendi ela junto com a maioria dos meus imóveis de luxo. Fiquei apenas com o que preciso para trabalhar. Por que você faria isso? Sebastião sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, o sorriso chegou aos seus olhos. Porque percebi que estava vivendo no passado, agarrado a coisas que representavam uma vida que já não existe. É hora de criar algo novo.
E o que você vai fazer agora? Vou investir no projeto da Isabela. Quero ser seu sócio financeiro para o complexo gastronômico. Sebastião inclinou-se para a frente. Mas há uma condição. Qual? Que você seja minha sócia, não como funcionária, não como favor, mas como sócia igualitária em um restaurante que leve seu nome e sua visão. Gabriela ficou sem palavras. Sebastião, eu não posso aceitar. Me ouça antes de recusar. Ele tirou uma pasta de sua maleta. Preparei uma proposta formal, 50% para cada um. Você teria total autonomia criativa e eu me encarregaria da parte administrativa e financeira. Por que você faria isso? Porque acredito em seu talento, porque quero me redimir por todos os anos em que não te apoiei como devia. Sebastião fez uma pausa. E porque quero a oportunidade de construir algo lindo com você, mesmo que não seja nosso casamento. Gabriela abriu a pasta e examinou os documentos. A proposta era generosa a ponto de ser quase irreal. E o que acontece com nós? Perguntou ela finalmente. Como que sentimos? O que eu sinto por você nunca mudou, Gabriela. Eu te amo hoje mais do que te amei há 5 anos. Sebastião tomou suas mãos. Mas aprendi que o amor verdadeiro às vezes significa dar liberdade, não tomar posse. O que isso significa? Significa que se você aceitar essa sociedade, será porque acredita no projeto, não por obrigação emocional para comigo. E se você decidir que o nosso pode ter uma segunda chance, será porque realmente deseja, não porque se sente pressionada. Gabriela sentiu lágrimas em seus olhos. E se eu aceitar a sociedade, mas não puder te dar uma segunda chance romântica? Então serei o melhor sócio de negócios que você já teve e o amigo que eu sempre deveria ter sido. E Paris? Paris vai continuar lá se um dia você mudar de ideia. Mas o Brasil é seu lar e acredito que aqui você pode construir algo ainda maior do que o Henri te oferece. Naquela noite, Gabriela ligou para Henri para recusar sua oferta e no dia seguinte assinou os papéis da sociedade. O restaurante Raízes abriu 6 meses depois no coração do bairro da Liberdade, tornando-se rapidamente uma referência da gastronomia mediterrânea contemporânea. Trabalhar juntos como sócios permitiu que eles se redescobrissem sem a pressão das expectativas românticas. Sebastião mostrou ser um colega de trabalho excepcional, respeitando completamente a visão criativa de Gabriela enquanto contribuía com sua experiência empresarial. Uma tarde, 8 meses após a abertura do restaurante, enquanto revisavam os números de um trimestre excepcionalmente bem-sucedido, Gabriela aproximou-se de Sebastião e o beijou suavemente. "O que foi isso?" perguntou ele, surpreso, mas feliz. "Isso foi eu escolhendo te dar uma segunda chance. Não por gratidão, não por nostalgia, mas porque você provou ser o homem de quem me apaixonei há 15 anos, só que mais sábio e mais humilde." "Você tem certeza?" "Completamente certa, mas desta vez vamos construir algo diferente. Não o casamento de 2 jovens apaixonados, mas a união de 2 adultos que aprenderam que o verdadeiro luxo não está no que você possui, mas com quem você compartilha a vida." Vitória, que havia retornado de Paris para a inauguração do restaurante com seu novo namorado, um encantador chefe francês, brindou por eles naquela noite. Pelos Sebastião e Gabriela, ergueu sua taça de champanhe, que provaram que alguns amores são tão fortes que sobrevivem até mesmo aos nossos próprios erros. O restaurante Raízes tornou-se mais do que um negócio. Tornou-se o símbolo de como 2 pessoas podem encontrar o caminho de volta ao amor, não negando o passado, mas aprendendo com ele para construir um futuro mais sólido e autêntico. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.